aí ele faz um primeiro estudo, que foi clássico, né, que até ele cita no livro, o primeiro livro dele, A Loucura do Trabalho, que foi lançado no Brasil em 1987, tá? Veio para o Brasil em 1987, e aí o Dejour descobre, né, elabora a psicodinâmica do trabalho. E ele foi trabalhar em canteiros de obras, né, inicialmente. E é tão interessante que como que ele começou, né, a trabalhar com esse conceito. Ele observou, até quem viu o post dessa live deve ter visto uma figura, né, que é uma figura emblemática assim, dos trabalhadores quando estavam construindo aquele prédio famoso nos Estados Unidos, né, o Rockefeller. E aqueles trabalhadores, se você observar a figura que está no post dessa live, né, ela vai mostrar trabalhadores que estão numa altura assim imensa, porque quando a gente vê o que está atrás, assim, a gente vê o quanto que está alto ali, né? E esses trabalhadores sem cinto de segurança, tem um até que está em pé, né, que fala daí da questão também de uma estratégia defensiva que é a virilidade, né, dos homens, né, de se mostrar viril, né, corajosos, enfim, né, se expor ao perigo, quebrando, né, até algumas normas de segurança, mas naquela época não, aquela época era outra realidade. E aí o Dejour descobre, né, nessa pesquisa, quando ele começa a trabalhar né, ali com o médico do trabalho, ele começa a observar algo muito enigmático, algo que ele não conseguia entender o que era. Como que podia, assim, ele via pessoas trabalhando em ambientes estressantes, em ambientes onde o desgaste físico era muito grande, em ambientes onde até havia assédios, né? Assédios moral ali no trabalho, ou seja, em ambientes que hoje, de uma forma bem simples, a gente fala como ambiente tóxico, né? E essas pessoas não adoeciam. E ele falava assim, como que pode, né, essas pessoas estando expostas a todos esses estressores, esses riscos, né, que hoje a gente chama de riscos psicossociais, como que pode essas pessoas não adoecerem? E aí ele cria um conceito que é fundamental, né, que é basilar na psicodinâmica do trabalho, que é a normalidade enigmática. Ou seja, como pode, né, um trabalhador, diante de todas aquelas condições de trabalho, que poderia estar adoecendo, tanto psiquicamente quanto fisicamente, esse trabalhador não está adoecendo. Né? Então, a normalidade enigmática é um conceito basilar na psicodinâmica do trabalho, e é um conceito que vai aí fazer com que o Dejour vá elaborando toda a teoria dele da psicodinâmica do trabalho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma questão aqui no Instagram, porque a minha tela não está mostrando o Instagram, porque hoje eu estou transmitindo no streaming e eu não estou com o celular transmitindo pelo Instagram. Então, deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Opa, parece que tem uma questão aqui. Oi, Maximiliano, que bom te ver aqui. É tão interessante que o próprio Ramazzini perguntava aos doentes onde ele trabalhava, justamente para identificar se a origem da doença não era no seu trabalho, né, professora? Muito interessante. Isso mesmo, Maximiliano. Alguns teóricos, médicos, já estavam no nível de compreensão, né, e de entendimento que eles extrapolavam a questão individual e valorizavam a questão do contexto, né, do ambiente onde esse indivíduo, esse trabalhador está inserido, né? Isso é extremamente importante, que aí você amplia a tua percepção e o teu entendimento. Deixa eu voltar aqui para o... Obrigada, viu, Maximiliano, pela sua contribuição. Aí o Dejour, né, começa a partir da normalidade enigmática, verificar o quê? Como que esses trabalhadores não adoecem.
Veja, a psicodinâmica do trabalho, ela tem uma base na psicanálise, mas ela não é uma prática da psicanálise, ok? Isso é bem importante. O de Jure, ele foi construindo o seu trabalho, né, tanto a teoria quanto a metodologia, de uma forma independente da psicanálise. Porque ele não é só psicanalista, né? Ele é médico também, ele é ergonomista, então ele tem aquele lado pragmático, né? Aquele lado até da comportamental, né? Que a comportamental traz. Mas ele vai acreditar no mundo interno, no mundo inconsciente. Esse conceito ele vai ter presente, né? Se eu falar que não, eu estou mentindo para você. Mas mesmo que você trabalhe com a abordagem da TCC, fica tranquila que é totalmente compreensível assim a abordagem, tá? E dá sim para você adaptar e trabalhar com saúde mental no trabalho, entendendo também essa perspectiva da psicodinâmica do trabalho. Por que eu falo isso? Quando eu me formei, meu último ano, eram 5 anos na faculdade, período integral. Quando eu me formei, eu tinha a opção de escolher ou a psicanálise ou a comportamental. A gente estudava o Skinner mesmo, a raiz lá da comportamental. E quando eu estudei, no último ano, eu escolhi a comportamental. Né? Aí fui trabalhar em clínica, o estágio de clínica da comportamental, só que a organizacional era a teoria sistêmica, não era a comportamental. Depois de um tempo, né, eu fui fazer uma formação e aí eu entrei em contato com os teóricos da psicanálise que estudam grupos, né? Bion, Pichon, Zimmermann, enfim. Aí eu falei, nossa, está me possibilitando entender fenômenos que eu, como gestora de RH, tinha dificuldade de entender, mesmo sendo uma psicóloga, mesmo sendo alguém que gosta de estudar, que eu sempre investi muito, né, no meu estudo, no meu desenvolvimento. Então, eu consegui fazer essa transição, né, da comportamental para a psicanálise, e tem muitas coisas da comportamental que ainda me ajudam hoje em dia. Né? Não é uma coisa que eu descartei. É que eu não sou tão ortodoxa, assim, não sou tão radical. Eu consigo integrar sem comprometer o trabalho que vai ser oferecido para o meu cliente. Né? E essa flexibilidade, eu acho que é importante que a gente tenha. Né? Claro que a comportamental vai ter uma visão de homem, de mundo, a psicanálise vai ter uma outra visão de homem, de mundo, ok, e está tudo bem, né? Mas não é algo que vai ser tão conflitante que não seja possível de trabalhar. Bom, aí voltando